Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui para o dicionário. A coragem ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, que são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. Não é? A criança, quando é muito novinha, não tem noção do perigo, ela não tem medo. Você tem que estar de olho. Tem um filho de 4 anos, tem que estar de olho nele o tempo inteiro. Agora menos um pouco, mas quando tinha 2, então, o tempo inteiro de olho nele. Certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Quando você sente o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo. Porque a visão dele não é uma coisa louca. Não, eu vou fazer, porque não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão. Mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Enquanto outros se acovardam diante do medo. O medo só gera esses 2 tipos de reação. Ou a coragem ou a covardia. Qual dos 2 sentimentos é o sentimento do vitorioso e qual o sentimento do perdedor? Não precisa responder, já sei que você sabe. Então é parte da vida do empreendedor que deu certo. Em algum momento, todo negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa. Todo negócio que deu certo, todo cara bem-sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada rolou. Deixa rolar, deixa a vida me levar. Não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi para o campo de batalha e fez acontecer. É assim que funciona. Isso eu considero muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Você, nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever, representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora para dizer que na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, entre aspas, pela sabedoria popular. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando o nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro,
A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos, ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de pelo menos mais 10 exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que cria uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. Queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola, ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas, entulhos no seu terreno, que podem inclusive impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno? Quando eu fui trainee, quando eu estava no meio do processo de treinamento, algumas coisas me impressionaram. Em primeiro lugar, a maneira como a pessoa falava e se comunicava. Eu fiquei impressionado com a performance daquela pessoa. E a performance daquela pessoa me impactou, a ponto de eu ver a minha realidade, que eu não era tão bom quanto eu achava. Eu era bom de matemática, de física. Aquela era a minha realidade, o meu mundinho era aquele. Ela falava de um sucesso que eu desconhecia. Ela falava de uma realidade financeira que eu desconhecia. Ela falava de lugares que ela tinha acesso que eu não tinha acesso, que eu nunca tinha visto. Ela falava de uma realidade que, a partir daquele momento, eu comecei a desejar para mim e para minha família, porque eu fui apresentado a ele por aquela pessoa. Se eu não tivesse nunca sido apresentado àquelas informações, talvez eu nem soubesse. Mas que bom que eu fui apresentado e eu desejei aquilo. E no meio do meu processo de seleção, eu já não tinha nenhuma dúvida. Eu vou dar certo na minha vida. Às vezes eu estava dentro de um trem cheio, em pé, sendo imprensado, e eu olhava para o lado, e olhava para o outro, e eu já não pertencia àquele mundo. Eu tinha ganhado a oportunidade de ter essa certeza. Eu ganhei essa certeza. Eu tomei posse dessa certeza com as palavras que eu ouvi no treinamento. Os meus olhos, eles enxergavam o futuro. E o futuro que eu enxergava me fortalecia a viver o meu presente, por mais difícil que ele fosse. Porque quem não olha para o futuro, ele vai olhar para onde? Vai olhar para o seu mundinho, para os seus probleminhas. E quando você começa a olhar para o passado, aí pior ainda. Ai, nunca dei certo. Ai, comigo as coisas nunca acontecem. Ó, você que já ouviu, você não presta para nada? Você presta para muita coisa. E eu tenho interesse nisso. Eu quero utilizar esse talento. Eu quero usar esse talento para a empresa, para expandir, para você ajudar outras pessoas a acreditarem no seu valor e no seu potencial. Porque o seu maior inimigo está onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso. E que diferencia aquelas pessoas que tomam posse. Não precisa ouvir nada pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Ó, eu lembro, gente, a primeira matrícula que eu fiz. Quando eu passei a matrícula para o meu diretor, o que eles fizeram?
Qual é o costume que nós temos para... O que a gente faz com as matrículas? Gente, eu fui aplaudido. Eu nunca tinha sido aplaudido antes. E eu lembro do dia que eu fui aplaudido. E eu lembro que eu gostei de ser aplaudido. Eu lembro que aquele som, eu falei, é para mim, cara. Mas só porque eu fiz uma matriculinha, mas eu vi que era para mim. E eu gostei daquilo. E sabe o que eu tive vontade? Porque eu queria que minha mãe estivesse aqui vendo. Sério. Queria que minha namorada estivesse aqui olhando. Eu fui aplaudido. Foram os primeiros passos numa estrada que está assim todo dia dizendo, cara, você pode